2015, dezembro, dia 16. Inicialmente, nós informamos que estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Vamos, para iniciar nossa reunião, estabelecer um contato energético com nossos companheiros, amigos da dimensão espiritual. Que possamos intercambiar com eles as melhores energias e que possamos ter a sua assistência durante essa reunião. Que tenhamos uma reunião produtiva e fraterna. Boa noite a todos. Estão abertos nossos estudos. Lembro que a reunião, para quem está entrando para a internet agora, ela é dialogada. Vocês podem interromper a qualquer momento, fazer a pergunta, enviar, né, que alguém vai ler essa questão, provavelmente o Luciano vai ler a pergunta e a gente vai conversar. O tema hoje é principal. Por que principal? Porque pode trazer outras questões. O tema principal seria a continuidade da reunião anterior, força criadora, o pensamento como força criadora. Tá? Nós abordamos várias questões sobre isso na reunião passada, né, e hoje temos mais algumas também. Se alguém de vocês já tiver alguma pergunta, já fiquem à vontade. Tá? É interessante que faça a pergunta para movimentar. Daqui a pouquinho vou pedir para vocês fazerem alguma questão. Né? O Marion, você quer perguntar alguma coisa? Alô, tudo bem? Eu não seria bem uma pergunta, seria sobre um artigo seu que saiu na revista Cristã do Espiritismo sobre aquele assunto de pedofilia. Então, se eu pudesse explanar mais aquele assunto para enriquecer o conhecimento das pessoas sobre o que a doutrina espírita entende sobre esses acontecimentos que sofrem as criaturas encarnadas. Certo. Bom, evidentemente que é um desequilíbrio, né? Evidentemente que é uma desarmonia, né? Uma postura de pedofilia, né? Ou seja, de um envolvimento sexual com uma criança, ou atitudes do gênero, são atitudes de desarmonia energética, de desarmonia espiritual. Né? É bom lembrar que todo ser humano que está vivendo aqui no planeta Terra é um ser que tem diversas questões, diversas desarmonias em vários setores. Né? E a gente procura entender o processo, analisar, orientar, mas é importante que se tenha um cuidado e um respeito a todo ser humano, seja ele que tipo de ser humano for. Mesmo o indivíduo que procede dessa forma, que nós repetimos, é um problema, é uma desarmonia, é um desequilíbrio energético, espiritual, psíquico, né? Mas isso decorre de problemas, de dificuldades que esse espírito tem. Ninguém está justificando, está se explicando, são coisas muito diferentes. Vou deixar bem claro isso, né? Mas o indivíduo que procede dessa forma, ele, até respondendo a sua pergunta, né, Marion, ele assim está procedendo devido a quê? Devido a fatos que ele vivenciou nesta encarnação, nesta vida, que pode ser desde a gestação, na infância, né? Ou fatos que ele vivenciou em vidas anteriores, que o marcaram profundamente. Então esse indivíduo tem campos, núcleos energéticos que estão expressando essa postura, essa dificuldade, né? Então,
como todo indivíduo, deve ser tratado com respeito, mas com firmeza. Respeito não significa, de forma alguma, não deixar de intervir energicamente nesses casos. Mas seja qual for o indivíduo, seja um assassino, seja o que for, ele sempre tem que ser tratado, do ponto de vista espírita, com muita energia, mas também com um respeito, porque é um ser humano, né? E todo ser humano, ele vai galgar degraus de luz, de amor, mais encarnação, menos encarnação. É importante que a gente não estigmatize, não generalize e diga que o indivíduo, no caso da sua pergunta, né, pedófilo, ele é assim por tal fato, ou por tal circunstância, ou porque na vida passada ou na infância passou exatamente por isso. Não se pode dizer isso. Por que não? Porque não tem dois espíritos iguais. Não existem dois seres humanos iguais. Cada um vivencia um conjunto de situações educacionais, sexuais, etc., muito pessoais, muito específicos, né? E isso gera um problema de acordo com a sua imaturidade psíquica. Pode ser um indivíduo culto, inclusive aparentemente maduro, mas nesse aspecto existe uma imaturidade e um desequilíbrio bastante importante. É importante, Marion, nessa questão da pedofilia que você trouxe, é importante salientar que as crianças que são vitimizadas, crianças ou adolescentes, né, que são vitimizadas, elas têm algo nelas, campos energéticos nela, que sintonizam com essa circunstância. E alguém vai dizer, puxa, mas é absurdo, essa criança é uma criança novinha, tem 2, 3 aninhos, ou coisa parecida, ou é uma jovem que é um doce de criatura amorosa. Tudo bem. Só que essa criatura, seja uma criança, seja um adolescente, ela traz um patrimônio energético construído ao longo dos milênios e dos séculos. E existe nesse patrimônio energético circunstâncias, tá, que geraram núcleos de energia com frequências vibratórias em desequilíbrio que magneticamente são atraídas para essa circunstância. Certo? Veja bem, não existe programação para que haja vitimização. Não existe. Por favor, não entendam esse absurdo. Não existe. Existe uma tendência naquela criança que, por algo da sua história, essa tendência de poder eventualmente passar por isso. Não passará a ser. O pai e a mãe tiverem certos cuidados, se a próprio espírito tiver assim elevações energéticas que não permitam essa sintonia. Por que é importante colocar isso? Porque às vezes as pessoas entendem assim, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba e tal. Gente, isso é uma figura alegórica. Deus não manda estuprar, não manda assassinar, suicidar-se ninguém. Isso não existe. São posturas individuais, né, desta vida ou de outras, né, que geram consequências. Quando se diz não acontece nada no universo, nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba, é importante saber que esse Deus humanoide não existe. Esse Deus antropomórfico não existe. Esse Deus inventado pelos homens não existe. Existe sim o amor onipresente no universo. A força, a inteligência que banha as galáxias, os astros, os planetas, todo o universo macro está mergulhado em Deus e micro também. Átomos, moléculas, partículas subatômicas estão mergulhados, entre aspas, no fluido divino. Então Deus é onipresente de verdade, não de mentirinha. De verdade, ele é onipresente mesmo. Então Deus é a lei. E essa lei não fica contente, não fica triste, não fica brabo, não castiga, não perdoa. Isso não existe, isso é invenção humana. Quando eu digo, ai meu Deus, me perdoa, eu fiz uma bobagem, esqueci de fazer isso e tal.
Isso é uma forma ainda relativamente infantil do meu próprio espírito, que cria aquele deusinho papai e tal, que dá colinho pra gente e tal, né? Que é muito bom pela nossa inferioridade, a gente imagina um Deus assim. Mas Deus é o amor onipresente no universo, é imutável, porque é perfeito. É imutável, porque é perfeito. Se é imutável, gente, não fica um momento diferente do outro. Ele é sempre igual. Existem as leis do universo. Tem sim papai, mamãe, tatá, vovó, desencarnados, espíritos amigos, titio de outra vida, de vida anterior, entende? É quando a gente fala, ai, Deus me ajuda, você quer que venha a vovó, a bisavó, vem aí ajudar a gente. É como alguém que escreve uma cartinha, senhor prefeito, tem um buraco na frente da minha casa, por favor, precisa tampá-lo. Uma criança é capaz de imaginar que o prefeito vem de madrugada, vem com uma pá e tapa o buraco. Né? É uma forma de uma criança imaginar isso. Ah, papai escreveu uma carta do prefeito, o prefeito tapou de madrugada, que prefeito legal, né? Não, passa por 200 pessoas até chegar num indivíduo de macacão que vai tapar o buraco. Então quando fala, ah, Deus me ajude, não é o próprio que vem me ajudar, entende? Essa emanação energética, essa frequência de luz de uma prece, alça níveis mais elevados e os amigos espirituais intervêm, tentam auxiliar. Então, no caso da questão levantada, né, por você, Elmarion, Elmarion não é parente do Elcide, não é, sabe? Devia ser, né, Elmarion e Elcide. Quando a gente tem amizade, a gente pode brincar um pouquinho, né, Marion? Então é o seguinte, entendam que os mentores espirituais estão protegendo essa criança que está sendo vitimizada da pedofilia, por exemplo. Os mentores espirituais estão jogando luz, jogando energia, intuindo o papai, intuindo a mamãe, intuindo a professora, assistente social, médico, psicólogo. Todo mundo está ajudando, estão intuindo, apoiando, energizando e tal. E às vezes não acontece nada. Entende? Não acontece nada. Porque tem tantos cuidados, etc., que captam as energias de proteção, apesar daquele desequilíbrio, não acontece nada. Mas há circunstâncias que não se consegue evitar. Repito, não foi programada a violência, por favor, não entendo isso. Mas há uma tendência, um desequilíbrio ali, que sintoniza com o agressor. Então é magnetismo, certo? Tá? Então é da lei do universo essa atração magnética. Tá? Então não entendo, por favor, que isso foi programado. Não. A pessoa traz a tendência e pode não acontecer nada. Ou pode acontecer se não houver os cuidados ou o esforço pessoal, conforme for. Bom, então em linhas gerais, assim, a gente poderia, sobre essa questão, mais alguma pergunta ou em princípio é isso? Muito bem, vamos lá. Doutor Ricardo, tem uma pergunta da internet do Fred, perguntando como seria a influência do pensamento humano sobre o fluido universal. Como seria a influência do pensamento humano sobre o fluido cósmico universal? Bem, o fluido universal, ou fluido cósmico, cósmico universal, é tudo a mesma coisa. O que é isso? Vamos dar materializar um pouco a ideia, sabe, Fred? Porque tem pessoas que estão assistindo a reunião pela internet e não sabem o que é fluido cósmico universal, né? Mas é o seguinte, assim como Deus é onipresente, existe um princípio material primitivo que tem no universo inteiro, chama-se fluido universal, que você está perguntando. Então, desse fluido universal, deriva-se todo tipo de matéria que existe no universo. A matéria que tem Marte, Júpiter, Saturno, no Sol, na Lua, no centro da Terra, a matéria que forma o corpo dos espíritos, que forma os objetos no mundo espiritual, toda forma de matéria que existe no universo é uma derivação, é uma consequência dessa matéria primitiva, que é o fluido universal, que o Fred está perguntando. Então, o Fred pergunta, como é que o pensamento age sobre o fluido cósmico universal? Bem, quando nós pensamos com carinho, com afetividade, com amor, com respeito, com compreensão, a gente emite ondas que são ondas suaves, de cores agradáveis, certo?
São ondas que chegam a ser perfumadas, dependendo do nível de pensamento da pessoa, né? Chegam a ser perfumadas para quem tem sensibilidade. São coloridas, não tem ondas azulzinhas claras, cor-de-rosa, amarelinhas, né, etc. Tem cores, então tem frequência fininha, né? Tem comprimento de onda suave, tem brilho, tonalidade, assim por diante. Quando nós pensamos com raiva, com indignação, com tristeza, né? Com pensamentos que são para baixo, como se diz, né? Sejam agressivos ou sejam autoagressivos, o pensamento de tristeza é um pensamento autoagressivo, um pensamento de sofrimento, atrai sofredor. Está no www sofrendo, atrai energia de sofredor, certo? Então, quando o indivíduo tem esse tipo de pensamento, essas ondas são ondas longas, de frequência lenta, são escuras, são opacas, são desagradáveis e chegam até a ter cheiro ruim. Tá? Essas ondas, inclusive, têm uma sonoridade. Então, pensamentos de amor, profundo amor, sabedoria, eles têm uma sonoridade agradável. Certo? E pensamentos baixos, ou de sofrimento, de tristeza, eles têm um som desagradável para quem tem sensibilidade, né? Claro, e audiência, né? E assim por diante. Então, conforme o tipo de pensamento, essas ondas, elas utilizam essa massa de bolo que tem, que seria o fluido universal, e isso forma bolinhos, né? Como bolinhos, né? Estou brincando, a massa de bolo, né? Ela cria formas pensamento. Então, certo tipo de pensamento tende a formar flores, tende a formar desenhos bonitos, agradáveis. Outros pensamentos, eles movimentam esse fluido cósmico universal e criam imagens desagradáveis, né? Mais horripilantes, imagens, né, nauseabundas, né? Etc. Então, esse fluido cósmico universal, ele é maleável, certo? Imagine assim como uma massa fininha e o pensamento molda isso. Tá? Então, com isso, os espíritos criam casas, fazem cadeiras, certo? Formam objetos lá no mundo espiritual. E nós aqui, fazendo formas, pensamento que a gente não enxerga com os olhos físicos, mas os médiuns enxergam, né, Maria Rosa? Os médiuns enxergam com a sua vidência mediúnica. Tá? Então, é dessa forma que essas ondas mobilizam esse fluido cósmico universal que tem plasticidade. Em resumo, é isso, Fred. Né? Outra pergunta é: podemos nos curar pela energia de nosso pensamento ou pela energia do pensamento de outras pessoas? Tá. Se nós podemos nos curar com energias do nosso próprio pensamento, ou se nós podemos nos curar com energias, pensamento de outras pessoas. Sim, é possível. É possível. Depende de vários fatores. Depende da qualidade desse pensamento, né? Da qualidade desse pensamento, da seriedade desse pensamento, da verdadeira intenção desse pensamento, mas mais ainda depende, sabe de quê? De que a pessoa que pretende ser curada, como ela cria possibilidade de captação. E essa possibilidade de captação está relacionada a merecimento, certo? Além de merecimento, está relacionado à utilidade. Porque às vezes a pessoa imagina erradamente que ficar bom de alguma coisa é super importante para ela, mas ela está totalmente enganada. Muitas vezes, vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Muitas vezes a pessoa assim, eu tenho essa doença aqui, já estou
sofrendo na cama há tantos anos, tal, né? Eu gostaria de que eu vivesse mais, né? Não queria morrer logo e tudo mais, né? Então, suponhamos que essa pessoa recebesse algumas energias, né? E se apegasse tanto à vida física e vivesse mais 5 anos. E ficaria ali sofrendo, naquela cama ali, sem se movimentar. Não, eu estou vivo, né? 5 anos sofrendo. Enquanto que ela poderia, em 2 meses, se libertar e sair andando, caminhando nos lindos jardins da espiritualidade, vendo as maravilhosas fontes, os pássaros cantando, reencontrando com amigos, estudando, trabalhando, num mundo novo, feliz, alegre, belíssimo, que não é céu, porque não existe céu, mas são planos espirituais de equilíbrio, de bem-estar, né? Às vezes tem um estágiozinho no hospital na espiritualidade, rapidamente se recupera, às vezes, né? Então, às vezes a pessoa imagina que viver mais tempo ali seria uma bênção divina. Coitado, entende? Na realidade é uma ilusão, né? Porque a morte não existe, existe a continuidade da vida, né? E é uma vida muito mais saudável, mais útil, mais alegre, etc., para quem não é um indivíduo violento, né? Obviamente, né? Então, depende do merecimento, depende da real utilidade daquilo, depende da qualidade da energia de que está emanando, né? Depende de vários fatores. Mas é possível sim, né? É possível também a própria pessoa movimentar energias no sentido da cura, da recuperação e tal. Só que é importante chamar atenção para isso. Às vezes a gente está vendo por um ângulo que é errado, que a gente não sabe, né? Então, tudo isso são fatores a serem considerados. Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Isso. O microfone bem pertinho, só ouvir da internet. Ricardo, hoje está fazendo 2 meses que meu filho faleceu. Sim. E eu não consigo me conformar. Sim. Fico assim, numa obsessão direta, 24 horas por dia, só pensando nele, só visualizando ele assim no caixão. Não consigo superar. Certo. Ok. O que eu posso dizer para a senhora? Como é seu nome mesmo? Neuza. Dona Neuza, é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente quer dizer o seguinte, que a gente tem que ter um profundo respeito, um profundo carinho pela sua dor, né? Porque todo mundo que perde um filho, perde uma pessoa querida, seja uma esposa, seja uma mãe, seja uma pessoa que a gente tem carinho, né? Tem afeto, tem boas recordações, etc., né? Isso sempre é doloroso. Então, é importante que a gente entenda e respeite muito o seu sofrimento. Deixar bem claro isso. Agora, existem algumas coisas que talvez seja interessante a senhora saber para que seu filho não sofra, porque tenho certeza que a coisa que a senhora mais gostaria é que seu filho não sofresse. Não é verdade? É verdade, né? Então é o seguinte, quando uma pessoa da família da gente, a pessoa amada, volta para o mundo espiritual, fica aquele vazio, né, da ausência dessa pessoa. Agora, no momento que a gente fica pensando nela como um cadáver, como a senhora falou, eu fico pensando nele no caixão, não foi isso que a senhora falou? Falou, né? É muito desagradável para eles, porque ele não está ali nada, certo? É como, por exemplo, certas pessoas que vão ao cemitério, chegam na tumba do filho, de um parente, de um marido, etc., chegam ali e ficam conversando ali com ele. Sabe o que os espíritos dizem?
Puxa, queria tanto que a mamãe pudesse me encontrar numa praça bonita, alegre, cheia de flores, um lugar cheio de passarinho. Um cemitério é tão desagradável, entende, né? Tem cheiro ruim de uma série de coisas, é um ambiente triste, pesado. Não é bom, eles não se sentem bem. Então, não faz bem para ele, não é gostoso para ele, não é agradável para ele ficar pensando ele no caixão. Porque quando pensa ali, certo? Ele mais ou menos se transporta para aquela imagem. E é muito desagradável isso, sabe? Eles não gostam. Pense nele mais ou menos como ele está. Como assim? Ele está inteiro, ele tem possibilidade de andar, de caminhar, de estudar, de trabalhar, entende? De ver uma série de coisas importantes no mundo espiritual. Então, o fato é o seguinte, ele morreu fisicamente, ele morreu biologicamente, mas ele está mais vivo do que eu e mais vivo do que a senhora. Muito mais vivo. Porque aqui, se eu penso, por exemplo, eu tenho que fechar aquela porta, eu tenho que me levantar, tirar o microfone, não sei mais o que, andar tantos passos e fechar a porta. O espírito rapidamente se desloca até lá, no mundo espiritual. Com pensamentos se deslocam rapidamente. Então, uma vida muito mais leve, muito mais agradável, muito mais intensa, certo? A vida social, as cidades, as comunidades, os grupos, as pessoas no mundo espiritual conversando, trabalhando, é muito mais dinâmico, muito mais cheio de vida, certo? Então, uma vez um espírito me disse, o senhor acha que eu sou morto? Morto é o senhor, entende? Né? Me disse isso, né? Porque eles estão muito mais vivos. Então, primeiramente, é importante saber isso. É importante saber mesmo. Isso não é questão de fé. Aí eu acredito. Não, eu não acredito nisso. Eu sei isso. Conversa com os espíritos na sessão mediúnica. Muitos anos. 50 anos com eles conversando. E eu não vejo espírito nenhum, não vejo evidência. Certo? Saber primeiramente que ele está vivo, certo? Saber que seu filho continua vivo, e muito mais vivo do que nós aqui. É importante saber também que esse pensamento de ficar imaginando ele no caixão, como a senhora disse, é desagradável para ele. Procure lembrar ele andando, caminhando, conversando, no aniversário, no dia de Natal, abraçando ele. É muito mais saudável para ele. E para a senhora também. Para a senhora também é mais agradável, será mais agradável isso, tá? Outra coisa é o seguinte, ter a certeza que mais dia, menos dia, vocês vão se encontrar. Entende? Vão se encontrar. Que a senhora vai viver mais 30, 40 anos, não sei quantos anos, mas um dia vai voltar para essa pátria maravilhosa que é o mundo espiritual, tá? Mas não tenha pressa, tá? Certo? Não tenha pressa. Vai voltar para lá e vai revê-lo. Tá? Então tudo continua. Agora é o seguinte, a gente sabe de que falar é uma coisa, mas viver é outra. Né? Quem vive o problema é só a pessoa que sente. Agora, eu tive duas senhoras, duas clientes minhas,
que o seu filho já era adulto, né? Duas senhoras, duas clientes minhas, que perderam filhinhos com 2 aninhos de idade, em anos diferentes. Um deles foi um acidente de trânsito, outro não me recordo mais o que foi, tá? Então, o seguinte, uma delas era minha cliente, de vez em quando ela ia ao consultório e contava a mesma história, chorava profundamente, sofria, não sei mais o que, e levou um tempão assim, tá? A outra sentia, quando falava nele, as lágrimas corriam e tal, e o que ela fez? Adotou um bebê e desenvolveu amor, atenção, preocupação com o neném, entende? Canalizou isso para o bebê e continuou amando o filhinho de 2 aninhos que morreu. Então, veja só, é o mesmo fato, mas são 2 reações diferentes. Então, o que a senhora puder fazer para pensar nele com alegria, nos bons momentos, vai ajudá-lo e vai lhe ajudar, certo? Eu sei que é difícil, vai demorar um tempo, mas começa fazendo um esforço pequenininho, que seja cada dia um pouquinho mais, tá? Que isso vai melhorando. Você quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Eu gostaria de saber, porque às vezes eu tenho pesadelo, e nesse pesadelo são coisas ruins, né? Que me fazem, tipo, um espírito toma conta de mim, aí eu quero, parece ser tão real, e eu quero voltar e não consigo. Aí, tipo, se alguém estiver dormindo junto comigo, aí tem que me chamar. Às vezes já voltei sozinha, mas acontece com frequência. Eu gostaria de saber se é algum espírito, alguma coisa assim, que está querendo fazer eu entrar em depressão, porque geralmente eu tenho esse lado depressivo, que nem você estava falando, se eu pensar na tristeza, né, eu vou sentir coisas ruins. Então eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver o sonho, com a realidade, com a minha vida que eu já levei e que eu estou tentando levar. Tá. Não sei se o senhor entendeu. Acho que sim. Bem, pode ser várias coisas. Como é seu nome? Ingrid. Pode ser várias coisas, sabe, Ingrid? Uma das coisas é o seguinte, quando a gente dorme, algumas coisas que eu vou falar você já sabe, mas o pessoal que está assistindo às vezes não sabe, então a gente explica, né? Quando a gente está dormindo, normalmente a gente se desdobra. O que é que se desdobra? Também chamado se projeta, também chamado se desprende, também chamado faz uma viagem astral. Então, viagem astral, projeção astral, desprendimento espiritual, desdobramento, é tudo a mesma coisa. Significa o quê? Que o corpo está deitadinho na cama, ou sentado às vezes, né? Está deitadinho na cama e a gente, em corpo espiritual, sai, se desdobra. Tá? Esse desdobramento, ele pode ser consciente, a pessoa sabe que está fora do corpo. Ou mais frequentemente é inconsciente. A gente nem sabe que está fora do corpo, está sonhando e tal, e nem está entendendo bem. Mas na sua pergunta você percebe que você está fora do corpo, não é isso? Percebe, né? Então é o seguinte, em alguns casos... Um espírito entrando em mim e... Tipo, tá, então vamos não sei explicar. Se tem a ver com mediunidade, eu não... Tá, vou chegar lá. Vou chegar lá, tá certo. Aliás, agora em fevereiro começam os cursos aqui de mediunidade, né? Vários cursos da doutrina espírita, são todos gratuitos. Você pode se informar na livraria, na biblioteca e depois se inscrever nesses cursos. Tá? Eles são livres, tá? É uma oportunidade, né? São voluntários que dão curso. Mas, em alguns casos, Ingrid, ocorre o seguinte. Ocorre que você sai fora do corpo, certo? E no momento que você vai retornar para encaixar, não se encaixando bem, tem uma sensação de pesadelo, certo? Tem uma sensação de pesadelo, de mal-estar. As pessoas ficam uma agonia muito grande, né? No acoplamento, no retorno,
do seu corpo espiritual para o corpo físico. Tá? Então essa sensação, às vezes, eu tenho a impressão que eu sou dois, alguma coisa parecida assim, eu tenho a impressão que alguém que está entrando dentro de mim, às vezes a própria pessoa que está desdobrada, e na hora que vai se encaixar, ela não consegue acoplar direito, fica confusa. Certo? Sobre esse lado, Rosa, queres falar alguma coisa? Já vamos continuar as explicações, tá? Ela tem microfone ali, pode falar, Rosa. Isso que às vezes quando a pessoa está voltando, ela fica confusa, enfim, por experiência própria e também do que a gente vê, é que conforme a gente vai lendo, vai estudando, vai conhecendo sobre o assunto, automaticamente essa sensação de confusão parece que ela acaba, né? Porque não basta você falar assim, olha, agora eu já sei que isso pode ser isso que está acontecendo, então daqui em diante isso não vai mais acontecer. Quando eu voltar para o meu corpo, eu vou conseguir voltar rápido, eu não vou mais sentir nada. Mas não é suficiente a gente falar ou a gente querer. A gente precisa entender, né? E para entender e dirigir a nossa vontade para que dê certo, a gente precisa de conhecimento. E para ter conhecimento, a gente precisa de ler, de estudar. E aí, automaticamente, com a leitura, um dia, de repente, você vê que aquele problema sumiu, né? Com o seu conhecimento e a sua vontade. Isso. Então, essa é uma situação, tá? Que é muito comum, sabe? Às vezes a pessoa pensa que é um espírito de fora, mas é ela mesma, tá? Lembrando. Outra situação é que quando a pessoa se desdobra, sai fora do corpo, ela entra em contato com outros espíritos, como ela é um espírito que está fora do corpo, o corpo está dormindo. Só que é um espírito encarnado, que está vivendo aqui na Terra, né? Então ela encontra com outras pessoas, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, pessoas simpáticas, às vezes antipáticas, às vezes um colega que se dá bem, às vezes um que não se dá bem, né? Então fica aquela sensação, às vezes, pesada ou maravilhosa, tá? Então, às vezes a gente pensa que é um espírito lá que vem de Júpiter, mas às vezes é o colega da repartição também, tá? Então, isso é algo que pode acontecer. Às vezes, são espíritos desencarnados, que estão vivendo no espiritual, que estão perdidos, que não gostam da gente, por algum motivo qualquer, e chegam perto e a presença deles nos causa mal-estar. Certo? Agora, duas explicações sobre essa questão da influência de outros espíritos sobre a gente quando está fora do corpo. Primeira explicação é o seguinte: é que antes de dormir é bom fazer uma prece. Se possível, nada decorado, uma coisa assim espontânea, natural, um bate-papo com os amigos espirituais, né? Ou gente amiga, dá uma mãozinha, etc. Eu vou dormir, quero um sono tranquilo, aproveitar para estudar lá com vocês, para aprender alguma coisa positiva. Se puder ajudar alguém, posso ir junto para ajudar, né? Estou com meu coração disposto a trabalhar, a estudar, minha mente aberta para as coisas belas e bonitas e saudáveis. Pronto, é uma prece, né? Então, de outra forma, eu fiz uma forma muito simplista, assim, para poder dizer que é uma conversa com os amigos espirituais, né? Tá? Então, é importante fazer essa precezinha antes de dormir. É muito importante, ajuda bastante. Porque você entra numa frequência de energia boa e atrai espíritos bons, certo? Então, fazer essa prece é uma coisa importante. Outra explicaçãozinha sobre essa questão de estar fora do corpo e ter essa sensação. Você disse o seguinte, né, Ingrid? Eu tenho a sensação que o espírito está entrando dentro de mim. Sabe que isso não pode acontecer? Não pode acontecer. Aí você pode ter a sensação, sim, de que está entrando dentro de você. Já foi dito que às vezes é você mesmo que está voltando para o corpo, né? Mas às vezes pode ser um desses espíritos assim, chatinhos, né? Desagradáveis, né? Esses espíritos perturbadores, né? Que eles se aproximam. E no se aproximar, a energia deles interfere na nossa energia e dá essa sensação, como você falou.
eles não entram dentro da gente, sabe? Já citei várias vezes aqui esse exemplo, mas é bom para fixar. Tá? Então, suponhamos que eu vá hipnotizar a Rosa, tá? E digo para ela: Rosa, tal, relaxa, não sei mais o que, fecha os olhos, muito bem. Agora você está na sua casa, por exemplo, está muito frio. Aí a Rosa começa a ficar com o lábio roxo, começa a tremer. Está muito frio, Rosa, está aumentando o frio, está 0 graus, está terrível de frio. Aí ela começa a ficar toda roxa, etc. Diz: eu quero um casaco, quero um casaco. Então, bota o casaco para a Rosa. E aqui está 37 graus, né? Bota o casaco, bota uma touca, bota uma manta. Aí ela está tiritando de frio, né? Então, eu posso, aqui a tantos metros delas, assim, agora, nesse momento, eu vou puxar a sua orelha, entende? Ai, ficou vermelha, puxou, o doutor Ricardo puxou minha orelha. Não vou fazer isso não, né? Então, o que acontece? A impressão é que ela tem que eu fui lá, puxei a orelha dela e ficou vermelha, até fica vermelha mesmo. Mas é mental, é campo de energia. Então, o hipnotizador não entra dentro do corpo do hipnotizado. Ele pode estar no palco lá, 10 metros de distância, e ele diz: tira a camisa, que está calor. Um homem, né? Então, tira a camisa e tal, e o pessoal ri. Não deve fazer isso, mas o pessoal faz, né? Então, ele não está dentro do homem ali. Ele está a 10 metros lá no palco, certo? Está a 10 metros lá no palco. Então é essa a sensação, mas o espírito não entra dentro do corpo, viu? Então é essa a explicação. Deu para entender, Ingrid? Tá bom. Vamos adiante. Tem uma outra pergunta. Há alguma relação do passe com as energias do pensamento? Se existe alguma relação do passe com as energias do pensamento. Então vamos pedir para algumas pessoas falarem aqui? Então vamos lá. Eu vou pedir primeiro para o Luciano, depois vou pedir para outros falarem. Acompanhasse? Não? Luciano está envolvido ali na máquina. Prefere que eu te fale ou eu vou falar? Se existe alguma relação do passe com a energia do pensamento. Tem alguma coisa a ver? Pergunta. Boa noite. Pensamento e energias. Isso. Certo. E passe. Né? E passe. Nós somos usinas de energia, ou seja, a todo momento que pensamos, estamos emitindo energias. E essa emissão de energias influencia muito mais que possamos imaginar as pessoas à nossa volta, independente de distância. Então, nós moldamos, nós alteramos, nós inserimos energias de acordo com o nosso pensamento. Então, sim, tem totalmente a ver uma coisa com a outra. A diferença é que quando nossa mente, o nosso espírito, direciona essas energias, ela toma forma, ela toma destino. Agora, se a pessoa vai receber essa energia, depende da frequência que ela está vibrando. Porque cada um está vibrando numa frequência. E essa frequência é relativa à soma de tudo aquilo que a gente já foi em vidas anteriores, junto com as energias que nós geramos nessa vida. E é assim como se fosse cada um vibrando em uma frequência diferente, né? Então tem a ver muito o passe, energias. Certo. Isso. Vamos adiante ainda sobre essa questão. Eu pedi para falar, mas tem uma pergunta lá. Pode me passar o microfonezinho para ela lá? Boa noite, doutor. Alô? Alô? Pode falar. Doutor, pegando essa questão da energia, né? Se eu tenho um contato diário com uma pessoa que tem uma energia carregada, que emana pensamentos negativos, que fala coisas negativas, ainda que eu esteja me doutrinando diariamente para ser uma pessoa positiva, sabe, para pensar positivo, tem como ela me contaminar? E também é possível que eu consiga passar um pouco da minha paz e da minha positividade para ela, ainda que ela esteja completamente carregada? Sim, as duas coisas, sim. Vamos explicar.
Se você fosse água limpa e entrasse dentro da lama, você fica uma água enlameada. Mas se você for sol e entrar dentro da lama, você continua sendo sol. O sol não sai enlameado. A água sai. Por quê? Porque a água, nesse exemplo, isso é um exemplo, uma figura, né? A água não tem ainda aquela sutileza, aquela energia tão elevada, uma frequência tão brilhante quanto a força do sol. A água é um líquido maravilhoso, fantástico, digamos assim, bondoso, mas ainda não é o sol. Significa o seguinte, que se você for bondosa, afetuosa, mas tem algumas limitações, você pode ser ainda um pouco água. Mas um dia você será sol. Significa o seguinte, que nós tendemos a receber a influência do meio ambiente. Mas à medida que você vai evoluindo em amor, em afetividade, e vai evoluindo em conhecimento, são as duas asinhas da evolução, né? O amor e o conhecimento. Voar com uma asa só não dá, nem com amor só não dá, com conhecimento só não dá. Tem que ter amor e conhecimento para alçar voo rumo ao equilíbrio e evolução. Então o pássaro tem as duas asas. Significa o seguinte, como é teu nome? Louise, né? Com o U, né? Louise. Então, Luiz, significa que a gente tem uma tendência a se influenciar pelo nosso meio, mas cabe a nós crescermos, desenvolvermos a nossa resistência, certo? Sem ser ostensivo nem agressivo. Então, isso é um aprendizado. Eu estou aprendendo, vocês todos também devem estar aprendendo. Então, é uma coisa da vida. Tem pessoa que vê uma notícia da televisão e passa mal a semana inteira. Ah, eu sou muito sensível porque eu bondosa. Não, você é fraca. Tem gente que é bondoso, mas não sofre com isso. A notícia entra por aqui, sai por aqui, faz uma prece que as energias superiores possam beneficiar aquela coisa triste que está acontecendo lá. Pronto, desliga e vai trabalhar, vai cantar, vai... cuidar do seu jardim, do seu filho e tudo mais. Então, essa fragilidade não é evolução. Ah, eu sou tão bom que sou muito sensível. Você é fraco. Entende? As pessoas confundem fragilidade com bondade. Né? Confundem suscetibilidade com sensibilidade. A pessoa pode ser sensível, mas firme. Ou pode ser suscetível. São coisas diferentes. Então, conforme o meio que a gente está, Luiz, a gente tem que aprender a criar nossa resistência. Ah, eu não consigo ir em tal lugar. Não vá. Ah, eu não consigo ver tal programa. Não veja. É algo que eu tenho que me respeitar. Entende? Tem lugares que eu não consigo ir porque eu me sinto muito mal. Então eu não vou. Mas talvez, daqui a uma encarnação, 2 ou 3, eu vá lá e tranquilo. Vá lá, não me ajude e tal, e não saia todo machucado. Entende? Então, isso é um processo. A gente tem que saber ver a nossa limitação. Ter o nosso nível de suportação. Saber o que é que a gente consegue suportar. É algo que a gente vai aprendendo. Né? Fazer a prece, pedir conexão com os amigos, com os mentores espirituais, estar atento para as intuições, trabalhar, amar, etc. Então, se a pessoa vem com um assunto desagradável, a gente procura colocar algo positivo em torno disso. Né? Por exemplo, vem alguém e fala, você viu que coisa horrível que está acontecendo no Congresso? Porque é um tubo de ladrão, fica todo, né, irritado, né? Aí, o que a gente pode dizer? Não vai dizer, não, eles são todos honestos, se você acha que não são, né?
Não, porque não é porque a gente está sendo falso e mentiroso, não é aquilo. Mas a gente, pois é, sabe que e tem uma coisa muito boa nisso. Como? Tem nada bom lá, tudo é ruim. Tem uma coisa muito boa lá, que estão descobrindo. Estão descobrindo, vão tomar providência. Não, vão tomar providência coisa nenhuma. Calma, isso aí, com o tempo as coisas vão se esclarecendo, vão aparecendo, vão diminuindo. Estamos num caminho de soluções a longo prazo. Entende? E se a gente vem com essas notícias assim, essa chuva, porcaria, chuva, não sei o que lá. Não, mas sabe que às vezes é bom que chova um pouco e tudo mais, né? De duas uma, não vai mais conversar com você porque você é muito chata. Não. Se eu vou falar coisa ruim, ela vem com um montão de bobagem, entende? Então deixa você em paz, ou então a gente começa a mudar devagarzinho a pessoa. Só que tem que ter um tato, tem que ter um cuidado, né? Se a gente não sabe como colocar, tem dificuldade, puxa outro assunto. Você tem visto algum filme legal para me contar? Né? Você acompanha na televisão alguma coisa? Ou viste o jogo de ontem? O que você achou? Né? Não é verdade? Então, procura assim mudar de campo, etc. Né? Agora, se a gente é muito sensível, isso influencia sim. Entende? Então a gente tem que criar a nossa resistência, tá? Entrar em contato com os amigos espirituais, criar a nossa proteção energética, tá? E a gente pode estar olhando para a pessoa, mas não deixar a energia dela entrar na gente. Tá? Isso é aprendizado. Os nossos cursos aqui você pode aprender isso também. Tá? Começam em fevereiro e março, geralmente, né? Já estamos divulgando os cursos, né, Mariana? É bom. É bom? Me passa o microfone para aquela senhora ali. Doutor Ricardo, eu posso ter, assim, a certeza que meu filho está bem? Olha, o seguinte, a senhora pode ter a certeza que tem muitos espíritos amigos que o estão ajudando. A senhora pode ter a certeza que ele deve ter bisavó, deve ter algum avô ou avó que já está no mundo espiritual, que gostam dele e vão ajudá-lo. Pode ter certeza disso. Tá? O tempo que vai levar para ele acordar desse soninho, às vezes, pode variar um pouco. Alguns levam horas, outros dias, outros meses, varia um pouquinho de um para um. Mas ninguém está sozinho. Todos nós temos os chamados anjinhos da guarda, né? E o que são os anjinhos da guarda? Não é ninguém que vem de asinha, não. É vovó, bisavô, bisavó, antiga professora do jardim de infância, aquele grande amigo que já foi antes. Eles estão lá e com certeza, tenha certeza disso, eles, diversos deles, estão ajudando e vão ajudar o seu filho. Isso é uma boa notícia. Tá certo? Isso, pode falar. As energias de amor emanadas através da prece o auxiliam. Aí a espiritualidade recebe essas energias e trabalham essas energias em favor a ele. Então, a prece, uma prece de amor, pode ser até, não precisa ser exatamente esta, né? Mas desde que, lógico, seja feito com amor, momento assim de concentração, né? De pensar nele, que ele está bem, que ele está feliz, que ele está sorrindo, que ele está sendo ajudado, isso cria uma energia de amorosidade que toda a espiritualidade trabalha em favor com essas energias do bem. E isso favorece ele. Ok. Pois é. Então, vamos adiante. Da internet, tem alguma questão? Tem uma pergunta da internet, é do Fábio Branco, do Rio de Janeiro. Certo. A pergunta é, uma jovem bissexual, quer dizer, uma jovem que afirma que ela não se importa com o gênero do seu parceiro,
se é homem ou mulher, mas sim com afeto envolvido. Sendo assim, essa jovem apresenta um avanço, estando ela em uma vibração de amor, ou seria um retrocesso em não aceitar o gênero que ela apresenta no seu corpo? Pergunta bem interessante. É o Fábio, né? Fábio Branco, do Rio de Janeiro, né? Fábio. O grande, assim, eu não diria risco, mas a grande dificuldade que a gente tem quando está se respondendo, direcionando para uma certa pessoa a questão, é que você não conhece a pessoa na sua intimidade, lá dentro do seu coração, da sua alma. Né? E a gente pode estar tendo uma ideia que não seja exatamente essa, que ela está expressando, ou que você está entendendo dela. Né? Ela pode ser um espírito muito mais adiantado do que você está imaginando, ou muito mais atrasado do que você está imaginando. Pode ser em torno disso. Né? Então fica difícil, eu vou responder, mas fica difícil dizer é isso ou é aquilo, porque a gente não conhece a pessoa, a gente mal se conhece, né? A gente mal se conhece, é difícil, né? Às vezes a gente convive anos com a pessoa e conhece mais ou menos, enfim, né? Quer dizer que há essa dificuldade, Fábio. Mas, em linhas gerais, nós poderíamos dizer o seguinte: no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam, os Espíritos superiores nos respondem que a monogamia, que seja um parceiro único, é o correto. Nós, seres humanos, na nossa história, a gente errou muito. Nessa vida, em vidas anteriores, etc., a gente errou muito, né? A sociedade errou muito, ela foi permissiva, ela estimulou o homem a ter muitas mulheres, casar, né? Tem muitos países que podem casar com várias, enfim. Né? E, enfim, de qualquer forma, a sociedade do planeta, ela criou uma série de circunstâncias. Mas a informação dos espíritos é que a união deve ser monogâmica, ou seja, um com um. Certo? E nós sabemos que o Emmanuel Espírito, no livro Vida e Sexo, não confundir com Sexo e Destino, que é um livro muito lindo também, mas é outro livro, Vida e Sexo, do Emmanuel, ele fala o seguinte, que é importante que a relação sexual seja uma consequência do amor. Quando a pessoa ama profundamente outra, então tem a relação, mas isso é uma consequência do amor. E hoje, na sociedade atual, as pessoas têm relação para ver se gostam um do outro. Mas o contrário. E às vezes confundem gostar da relação do que gostar da pessoa. Entende? Isso é muito sério. A pessoa gosta de ter relação, mas na realidade não gosta da pessoa. Né? Ou não ama a pessoa. Né? Então, isso é muito complicado. Então, Fábio, a recomendação da espiritualidade é que tenha um parceiro, um outro espírito que conviva, né? E não vários. Né? E outra orientação é o seguinte, é que quem reencarna no corpo masculino, está escrito da cabeça aos pés XY. Todas 100 trilhões de células marcado homem, 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 homem. Na unha, no cabelo, nos olhos, está marcado lá. Se pegar uma célulazinha de qualquer parte do corpo, está marcado em todas as células XY. Se reencarna como mulher, está marcado nas 100 trilhões de células XX. Mulher, 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 mulher. Tudo está marcado. Então, o planejamento reencarnatório é para viver como homem ou viver como mulher. Não como homem e mulher, etc. Entende? Então, essa é a proposta da espiritualidade, essa é a programação. Então, o fato da pessoa ter essas indefinições são dificuldades do espírito, que são respeitadas. Não quer dizer que o espírito vai atrasado por isso, não. Mas é uma dificuldade que tem que se respeitar, tem que tratar bem, não tem que discriminar, não tem que nada ser homofóbico, nada disso. Entende? Mas
não é a programação, está fugindo da programação espiritual. Está vendo uma dificuldade de adaptação. Isso decorre de um montão de fatores, educação, gestação, vida passada, influência espiritual, muitos fatores. Tá? Mas a recomendação é essa. Tá? Lembrando que por um detalhe desse, ninguém vai dizer que é um espírito atrasado por isso. Não. Tá? Pode ser um indivíduo que seja heterossexual, tem um parceiro único, mas é um indivíduo maldoso e atrasado e prejudica um montão de gente. E outro tem essa atitude e é uma pessoa que ajuda todo mundo, está sempre de bom humor, tem uma tolerância incrível, um pensamento de fraternidade maravilhoso, entende? Aquela pessoa simpática, cordata, atenciosa, e acaba sendo um espírito mais adiantado do que outro que lá viveu lá com a mulher a vida inteira ali, né? Brigando, reclamando da vida o tempo todo. Né? Então não se pode, por um fato, dizer que é um espírito atrasado. Não se pode. Se pode dizer sim que está fugindo da programação, naquele item não tá correto. Né? Isso numa linha assim, mais geral. Né? Lembrando que cada caso tem que ser entendido. Não dá para botar tudo num saco e dizer sei que é isso. Vamos adiante. Perguntas aí? A outra pergunta é: pode uma pessoa ou um espírito desencarnado ser atrasado moralmente e ter força mental, ou seja, emitir pensamentos poderosos? Então, se pode um espírito ser um espírito mais atrasado e ter magnetismo de emitir pensamentos poderosos? Não quer falar? Não? Tá bom. Então, o seguinte, é possível, sim. É possível. É como alguém perguntar: pode um indivíduo atrasado, maldoso e tal, ser um grande matemático? Pode. Pode um indivíduo atrasado, maldoso, violento, cantar maravilhosamente? Pode. Por que não? Certo? Então, pode um espírito atrasado prejudicar os outros, etc., ter um magnetismo muito forte? Pode. Então, ele desenvolve aquela aptidão, certo? De magnetismo, mas dentro dele tem um montão de coisa ruim. Ele pode usar aquela força do pensamento no sentido negativo. Claro, coitado, ele vai ter consequências terríveis para ele depois. Infelizmente, isso vai acontecer. Porque ele movimenta tanta energia negativa que aquilo vai sintonizar e vai voltar para ele. Certo? Mas pode ter força de pensamento, sim. Pode não prejudicar os outros, mas vai sempre prejudicar ele porque vai e volta. O que é maior, a força do pensamento de um ser humano encarnado ou a de um desencarnado? Olha, isso depende principalmente do nível de evolução de um espírito. Um espírito de alto nível evolutivo, desencarnado, ele tem uma força de pensamento fantástica. Certo? Agora, esse espírito com essa luz toda, certo? Com todo esse conhecimento, esse amor profundo, se ele reencarna, ele tem um poder também de ação fantástico. Vamos ver o seguinte: no plano espiritual, digamos, os espíritos lá atrasados estão construindo alguma coisa negativa. A gente aqui, encarnado, rapidamente, com a mente, dissipa aquilo. Por quê? Porque eu tenho 75 quilos e ele tem algumas gramas. Certo? O microfone caiu, mas vamos falar aqui assim. Então, se eu tenho 75 quilos, eu usando meu pensamento, eu emano fluido vital em grande quantidade, e esse fluido vital é uma matéria-prima que eu posso movimentar intensamente. Tá? Então, o espírito encarnado, ele, para certo nível de ação mais, digamos assim, mais grosseiro, mais simples, ele tem maior potencial.
Agora, eu não posso atingir níveis de elevadíssimo padrão vibratório, porque eu não estou lá. Posso ter 100 quilos ou 200, não vai adiantar nada. Certo? Não sei se deu para entender isso. Acho que deu, né? Bom, posso continuar falando? Então tá certo. Sobre essa questão, alguém ainda sobre a força do pensamento? Maria Tereza, quer perguntar? Não? Não? Tá bom. Então vamos pedir ali para a Rosa, se tem alguma pergunta ainda aí, Rosa. Sim. Existe uma espécie de atmosfera de energias mentais no nosso planeta? Se existe uma espécie de atmosfera de energias mentais no nosso planeta? Tem. Nós temos uma atmosfera individual, que chama-se aura. Aliás, não é áurea, gente, é aura, A-U-R-A, tá? Muita gente fala áurea. Não, áurea é outra coisa. Áurea quer dizer dourada, tá? né? Então, nós temos uma aura, um campo energético que é uma espécie da nossa atmosfera mental. Tudo que eu penso, falo, digo, não digo, mas eu penso, eu sinto, vai formando a nossa atmosferazinha, a nossa aurazinha. Tá? O ICEF aqui tem uma aura. O bairro aqui tem uma aura. Florianópolis tem uma aura, uma psicosfera, digamos assim, uma psicosfera. É? A Terra tem a sua psicosfera. O Brasil tem uma psicosfera. Tem pontos mais clarinhos, mais escurinhos, né? Tem uma média mais ou menos. Né? Quem olha a Terra de cima tem uma psicosfera do planeta Terra, que não é toda igual, né? Tem alguns lugarzinhos aí mais pesadinhos, outros mais brilhantezinhos, mas você vê a Terra assim como uma psicosfera. Então, tem uma atmosfera dos pensamentos dos terráqueos, que é a mistura dos 8 bilhões encarnados e 20 e poucos bilhões desencarnados em torno da Terra. Isso gera um campo vibratório. Tá? Tem uma atmosfera. E isso muda. Esperamos que cada vez melhor, né? O Senado da República tem uma psicosfera, a Câmara dos Deputados tem a psicosfera, né? O Palácio Planalto tem a psicosfera. Esperamos cada vez mais brilhante, mais cor-de-rosa, mais iluminada, né? Mais cheia de luz, né? Tá? É o nosso desejo, né? Então tá, vamos adiante. Pietro Baldi chama de noosfera as correntes mentais de pensamento. O que isto significa? O Pietro Baldi, ele tem muitos livros interessantes, mas o grande livro dele é... Isso, pode falar no microfone aí. A Grande Síntese, né? É o grande livro do Pietro Baldi. Os outros livros, no meu ponto de vista, estão num outro nível, assim, tá? Esse A Grande Síntese é algo, assim, fora do comum. Tá? É um livro fantástico, A Grande Síntese. Eu tenho uma Grande Síntese lá em casa que foi presente do meu pai, né? Então eu preciso até dar uma relida lá. Até me fugiu agora o pensamento. Que eu estava falando mesmo? Sobre as noures, né? Mas o Pietro Baldi fala nas correntes de pensamento, que são chamadas de noures. Tá? E essas correntes do pensamento, do nosso pensamento, elas formam como se fossem correntes marítimas, né? No oceano, aquelas correntes marítimas, e essas correntes de pensamento. E a região onde essas correntes de pensamento circulam, ele chama de noosfera. O noos é uma palavra do grego que eu já esqueci o que significa, tá? Se alguém se lembrar, pode falar na internet, né? Ou busca no tio Google, né? O tio Google diz tudo hoje, né? Então, a noosfera, né, é esse campo, essa faixa, onde essas correntes do pensamento noures, elas circulam. Tá? Então, existem sim essas correntes do pensamento. E é interessante que tudo que nós fazemos, pensamos, e da nossa história da nossa família, da nossa cidade, do nosso planeta, desde a época das cavernas,
tudo isso fica gravado no registro, chama-se registro acásico. Divaldo Pereira Franco fala em registro acásico também numa das suas palestras. Estou dizendo isso, sabe por quê? Quando a gente fala nesse termo, isso não é o espiritismo e tal. Então, é claro que Kardec não falou nem em passe, gente, sabia? Kardec não falou em passe. Não deu tempo. Entende? Ele deixou coisas maravilhosas, incríveis. É a base perfeita. Base. Base não é o prédio, é base. É base perfeita. Né? Então depois vieram outras informações complementares. André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos e tal, né? E médios como Divaldo, Chico e tudo mais. Né? Então esse registro acásico é onde estão os registros de tudo. Né? É mais ou menos o que o Jung falava no inconsciente coletivo. Né? Mais ou menos. Então existe sim esses registros. Né? Muito bem. Uhum. Parece na internet alguma questão? A noosfera, ela pode ser vista como a esfera do pensamento humano. Uma definição derivada da palavra grega nous, mente, em um sentido semelhante à atmosfera e biosfera. Então é como se uma atmosfera do pensamento, é isso mesmo, noosfera. É interessante, né? Vamos ver se tem mais alguma questão aí? Sim, o que seria o pensamento de Deus? O que seria o pensamento de Deus? Pois é. Olha, é sempre bom lembrar novamente que Deus é onipresente de verdade, não de mentirinha, né? Todo o universo está mergulhado em Deus. O macro, o micro. E muitos autores falam, né? O seguinte: Deus está dentro de nós. Jesus já dizia, Deus está dentro de nós. Até lendo aquele Minuto de Sabedoria ontem, né? Ali falava que Deus não está num trono, como fosse uma pessoa. Não, Deus é esse amor que banha o universo e está dentro de nós também. Por que dentro de nós? Pela criação. Então, ao passarmos a existir, a fagulhinha de Deus está dentro de nós. Para que isso? Para a evolução infinita, para a felicidade futura, para a sabedoria futura. Deus está dentro de nós. Tá? Então, o pensamento de Deus é importante lembrar que Deus não é uma pessoa, novamente, não é que ele pensou, não. Ele sempre é igual, e esse brilho, essa luz, digamos assim, por falta de palavras, né? Que seria o pensamento dele, que seria a lei maior do universo. Nesse sentido, devemos entender. Tá? Bem, depois temos alguns avisos para dar, mas agora vamos abrir uns minutinhos para perguntas diversas. Qualquer outro assunto que vocês queiram fazer. Tá? Vamos ver se na internet tem alguma questão. Que bom, Luíse, né? Passa o microfonezinho lá para a Luíse. Para o pessoal da internet te escutar. Doutor, desculpa se eu for muito leiga, tá? Porque eu estou começando agora. Mas eu queria saber um pouco, já que ele falou a respeito assim, do que o espiritismo entende pela pedofilia, que seria uma doença, né? E os transtornos de personalidade. Porque as pessoas que têm transtorno de personalidade, às vezes elas agem como se não fossem elas mesmas. Falam coisas, se tornam agressivas, elas têm uma postura que parece que não são elas mesmas que estão, né, naquele momento. O que poderia ser isso? Assim? Tem alguma interpretação? Né? Tem. Olha, Luíse, novamente repetindo o chavão, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e cada um tem uma história um pouquinho diferente. Mas, resumidamente, em alguns casos, aquele transtorno de personalidade, ela está expressando uma personalidade subconsciente. Ou seja, uma personalidade que é ela mesma em vidas passadas. O indivíduo hoje, ele é professor de geografia
mas na encarnação passada ele pode ter sido um sargento, pode ter sido um gladiador, certo? Pode ter sido uma série de outras coisas. Está dentro dele mesmo esse arquivo. Ele é a soma de tudo isso. Só que, à medida da evolução, ele vai ser um gladiador para o amor, um gladiador para o trabalho, um lutador para ajudar os outros, para superar, para vencer as dificuldades e tudo mais. Ele não vai perder aquilo, aquilo vai ser melhorado. Mas enquanto não é, se toca com ele com o dedo mais forte, o lado gladiador tem vontade de enfiar a faca no outro. Certo? Então, o transtorno de personalidade pode ser uma projeção interna do subconsciente de uma personalidade sua mesmo de vida passada. Essa é uma situação. Certo? Outra. Pode ser porque hoje, digamos, por hipótese que você tenha 25 anos, por hipótese, tenha 25 anos, mas você já teve 15. Com 15 anos, você não pensava como você pensa com 25. Mas está lá, menino de 15 anos está ali. Então, há uma circunstância ao teu redor, uma atitude de um pai, da mãe, do amigo, não sei mais o que, de um parente, de um vizinho, que vai tocar num ponto, num gatilho, que vai puxar a menina de 15 anos. E você poderá ter uma atitude de 15 anos. Enquanto, na realidade, você já pensa e age como 25. Então, muitas vezes, aquela personalidade subconsciente é você mesma dessa vida mesmo. Certo? Que você ainda não conseguiu ainda amadurecer bem. Certo? Outra circunstância. Terceiro tipo de personalidade, transtorno de personalidade, são influências deste por último de propósito. A pessoa sempre, não, espírito de fora. Também pode. Mas é uma entidade espiritual que está próxima, não dentro, né, mas próxima de você, da pessoa, e está manipulando, está intuindo, está sugerindo. E só acontece porque a pessoa tem uma fragilidade, tem uma imaturidade. Quando a pessoa está super bem, pode ver a ideia que quiser, que ela sabe exatamente o que fazer. Está super amadurecida nesse sentido. Prova que não está. Então, às vezes, essa experiência vai fazer sofrer, amadurecer, clarear e superar com o tempo. Entende? Então, são várias situações. Tá? Deu para entender mais ou menos? Obrigada. Bom, tá ok. Bom, vamos adiante. Enquanto o pessoal pensa aqui nos minutinhos finais, em alguma outra questão, vamos dar alguns avisos. Hoje é dia 16, 7 da 23. Dia 23, semana que vem, nós não vamos ter reunião ao vivo, mas vocês podem acessar de casa a internet no icefalvivo.com.br e vão ver a palestra. Presidente da Federação Espírita Brasileira. Vamos ver a palestra. Fez aqui em Florianópolis. Palestra do presidente da Federação Espírita Brasileira, FEB. Não é Força Expedicionária Brasileira não, né? Que é FEB também, né? Federação Espírita Brasileira, uma bela palestra, vocês podem assistir, né? Só não dá de fazer pergunta porque está gravada, ok? Na outra semana, dia 30, nós vamos estar interrompidos, tá? Muita gente está viajando e tudo mais, e, né, visitando familiares de outras cidades, então nós teremos uma outra palestra. Já combinamos qual seria? Pode ser. Então tá. Seria uma palestra minha sobre depressão. Tá? O Luciano vai depois buscar na internet nos arquivos e vai passar uma palestra sobre depressão, tá? Na visão espírita. Né? Depressão e mediunidade, vários assuntos ligados à depressão. Dia 30. E no dia 6, a última, que vai ser só gravada, né? Nós vamos ter a palestra do Dr. Hildebrando Scófano, que é médium intensivista. O que é intensivista? Trabalha na UTI, tá? Para quem não está acostumado, né? E ele vai falar sobre resiliência na visão espírita. O que é resiliência?
Bom, espere para ver. É interessante, tá? Não vou nem dizer que significa resiliência. É uma característica bem interessante das pessoas, né? Vocês podem acessar essa palestra no dia 6 de janeiro e assistir. Depois nós voltamos ao normal no dia 13, isso em termos de quarta-feira aqui. Tá? Outros grupos vão encerrar antes, encerrar depois, voltar antes, né? Nosso grupo mediúnico, por exemplo, retoma no dia 11 de janeiro, fora esses dias interrompe, né? 11 de janeiro, com nossos estudos também, né? E assim por diante. Os cursos estão abertos, pode se inscrever na livraria, na biblioteca, né? Tem vários cursos bem interessantes. Muito bem, vamos ver algum aviso que alguém queira dar. Algum dos presentes teria algum aviso para dar sobre o ICEF, sobre as atividades? Não? Luciano, não. Rosa, ninguém. Giovana, é o Marion. Não? Tudo bem. Então, meus amigos, nós vamos então... A semana que vem o passe, grande passe, tá? Ah, certo. Então, avisando que na semana que vem, quarta-feira, teremos passe normalmente. Apesar de não ter a nossa reunião aqui pública, vamos ter o passe. A equipe do passe virá trabalhar, aplicar passe nas pessoas. Começa 15 para as 7? Isso, né? Começa às 18h45, 15 para as 7, e encerra 20 para as 8, né? 10 para as 8? 10 para as 8. Sem prorrogação. Hã? Encerra 10 para as 8. Então, continua normalmente. Bom, meus amigos, vamos então encerrar a nossa reunião. Né? Vamos encerrar a nossa reunião e agradecendo a presença de todos, as energias carinhosas emanadas por todos os presentes, as energias afetuosas do pessoal da internet, de casa, que está nos acompanhando, né? Emitindo para nós melhores pensamentos, melhores forças, que eles recebam também de nós nosso carinho, nossa amizade, nossos fluidos. Né? E vamos pedir os mentores espirituais de nós aqui, de vocês aí, que derramem sobre todos as melhores energias, né? Gotas de luz, pétalas de flores, perfumadas, né? São trazidas pelo vento, né? Que essas energias caiam sobre nós, né? E que possamos ter um resto de dia, de noite tranquilo, em família, com nossos seres amados, né? E que possamos amanhã continuar o nosso trabalho no dia a dia. Muita paz a todos, boa noite.